pânico aí no senhor Jair Bolsonaro, porque foi confirmado aí pela Polícia Federal que o tenente-coronel Mauro Cid omitiu coisas na sua delação premiada, que ele deletou muita coisa do celular dele, e a gente fez piada, porque quase tudo que ele deletou, os e-mails, por exemplo, ele esqueceu de tirar da lixeira, muita coisa ele deixou na nuvem, ou seja, ele deleta do celular, mas continuava na nuvem, mas algumas coisas ele de fato deletou. E a Polícia Federal conseguiu recuperar esses arquivos e conseguir conversas novas dele com outras pessoas, inclusive coisa que vai aí diretamente contra Jair Bolsonaro. Para piorar, tivemos aí um atentado terrorista contra o Supremo Tribunal Federal de um bolsonarista incentivado pelo Bolsonaro, que dizia que tem que dar a vida pela sua liberdade, porque a liberdade vale mais que a própria vida. O rapaz deu a própria vida, achando que estava contribuindo aí. Primeiro ele tentou explodir o carro dele com um tanque cheio de gasolina e com explosivos ali, além de fogos de artifício, no estacionamento da Câmara dos Deputados, achando que aquilo ia causar um efeito dominó e ia explodir vários carros. O que aconteceu foi que não fez nem cócegas nos carros que estavam ao lado do carro dele. Depois, ele achou que ele ia se explodir com um colete cheio de bombas, ia fazer uma mega explosão lá. E o que aconteceu foi que as bombas não acionaram e o cara tirou a própria vida por nada. É o meia bomber bolsonarista. É o que acontece, é o kamikaze. Aí o que acontece? Depois aí disso, todos os bolsonaristas perceberam que qualquer chance de anistia foi para o espaço. Para piorar, o Alexandre de Moraes veio a público no dia seguinte cobrar. Não citou nomes, mas ficou claro, ele estava cobrando a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República a acabar logo com as investigações contra os chefes da trama golpista, porque, diz aí o Alexandre de Moraes, a impunidade é o que está causando esse tipo de coisa. Não vai ter nenhum tipo de pacificação enquanto tiver impunidade. O Alexandre de Moraes foi bem claro nisso, ou seja, ele não pode simplesmente chegar e decretar a prisão de todo mundo. Tem que a Polícia Federal acabar a investigação e pedir as prisões, e a Procuradoria-Geral da República acabar a investigação e pedir as prisões preventivas, coisa que não fizeram nenhum dos dois órgãos. Falam, mas não fizeram. Pois bem, eis que o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do Jair, que também, se o Brasil for um país sério, também vai acabar preso, ele pediu aí para os seus amigos estadunidenses para pedir ajuda do Trump. Ele tentou de todas as maneiras uma declaração do Trump aí pró-Bolsonaro, dizendo que apoia que o Bolsonaro seja elegível, dizendo que apoia aí que o Bolsonaro não pode ser preso, dizendo que o Brasil é uma ditadura ou algo do tipo, e o Trump não falou nada. Nem antes do período eleitoral, nem durante o período eleitoral, ou seja, aí poucos meses antes da eleição, até a véspera, nem depois da eleição. Em momento algum, o Trump indicou aquilo que o Eduardo Bolsonaro está falando, que é, olha, se o Trump ganhar, ele vai interferir no Brasil aí para tirar o Lula e colocar o Bolsonaro. A gente vai para cima aí do Alexandre, o Alexandre vai ser preso pelo Trump, olha só, ele fica falando isso aí faz meses. Pois bem, o Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos, falou com vários deputados e falou aí com alguns senadores, inclusive, e ele não conseguiu nenhum deputado republicano para chegar e falar assim, olha, vamos ver aí o que está acontecendo no Brasil, o Brasil é uma ditadura, tudo mais. O melhor que conseguiu o Eduardo Bolsonaro foi um vereador de Arlington, no Texas, Maurício Galante. Gente, ele não é deputado federal, ele não é deputado estadual, ele não é senador. Lá tem senador estadual também nos Estados Unidos. Ele também não é senador estadual. Ele é vereador de Arlington, cidade que provavelmente você nunca nem ouviu falar, e se for para você apontar no mapa aí, provavelmente você não vai chegar nem próximo, porque é uma cidade irrelevante. Alguns vão falar, não, Thiago, é uma das maiores cidades do Texas. Uou! Pois bem, o vereador, alguém vai falar, não, mas ele é o presidente da Câmara de Vereadores de lá, né, Thiago? Não é. Nem isso. Então é só um vereadorzinho de uma cidade qualquer. Ele fez um documento aqui com o que Eduardo Bolsonaro pediu. O documento dele diz mais ou menos o seguinte, que olha, caro presidente Trump, é uma carta ao Trump. Ele diz, eu tô escrevendo, tá aqui em inglês, viu? Mas eu vou lendo aqui para você, traduzindo mais ou menos e obviamente, resumindo. Ele falou, eu tô escrevendo isso para expressar aí as minhas preocupações com a transparência do processo eleitoral do Brasil, principalmente a falta de de dados aí das urnas eletrônicas do Brasil, que não tem aí uma verificação da votação, que não tem o voto impresso.
Ele fala, olha, essa limitação aí de dados sempre levantou questões sobre a transparência do processo de votação no Brasil, tanto para os brasileiros como para os observadores internacionais. Quer dizer, o discurso do Eduardo Bolsonaro. Aí ele diz, olha, considerando a importância e as consequências para os Estados Unidos de uma eleição democrática no Brasil e legítima, eu respeitosamente peço que você revisione aí esse assunto, veja o que está acontecendo e veja se os Estados Unidos têm que reconhecer os resultados das próximas eleições no Brasil. Aí ele assina lá, fala tudo mais, aí ele fala... Então o que o Bolsonaro foi aos Estados Unidos tentar fazer, e ele passou por essa cidade, é o quê? É convencer deputados e senadores democratas republicanos, a dizer ao Trump, olha, não reconheço o resultado da eleição de 2026. Por quê? Porque tem urna eletrônica. Se por acaso tiver voto impresso ou alguma coisa assim, ele vai mudar para não reconheça porque não tem o Bolsonaro. Ele não conseguiu ninguém para falar, olha, não reconheço o resultado caso o Bolsonaro não esteja na eleição, que é esse o plano deles. É o Trump chegar num microfone na frente, ele é o presidente dos Estados Unidos, presidente eleito, né? Será o presidente. Qualquer coisa que ele fala, ele tá falando pro mundo inteiro. E ele dizer, olha, eu só reconheço a eleição do Brasil se Jair Bolsonaro for candidato. Senão, não. Porque vocês estão tirando aí o líder da oposição. O que fizeram com o Lula em 2018, lembra? Rasgaram tratados do Brasil com a ONU e fizeram com que o Lula não pudesse, não apenas não pudesse ser candidato, mas o Lula não podia aparecer nos Santinhos, não podia ter a voz dele nos programas de rádio e TV, e nem a imagem dele nos programas de TV, ou seja, nada. Ignorar, fingir que o Lula não existe, nunca existiu. Era isso o que impuseram à campanha do Haddad. Porque sabiam que se o Haddad fizesse uma campanha massiva de TV, toda hora com Haddad e Lula juntos, Haddad e Lula, Lula e Haddad, e nos Santinhos tivesse a foto do Haddad com o Lula, o Haddad ia ganhar do Bolsonaro. Só que o Haddad foi obrigado a fazer uma campanha em que era só Haddad e Manu. Não tinha o Lula. Aí, por mais que todo mundo soubesse, não, mas ele é o candidato do Lula. É diferente para você convencer a pessoa indecisa a votar, a pessoa que gosta do Lula, mas que não sabe quem é Haddad, para falar, ó, vote nele. Então, o que o Eduardo Bolsonaro quer que o Trump faça tem que ter eleição para ser democrática só com Bolsonaro na eleição. Não chegou a esse ponto. Não convenceu deputados, não convenceu senadores, não convenceu deputados estaduais e nem senadores estaduais, mas ele convenceu um vereador. Oh, parabéns, hein, Eduardo Bolsonaro. Agora vai. Esse vereador mandou uma carta pro Trump. Pois bem, já faz 5 dias. O Trump ignorou. O Trump nem se deu ao trabalho de responder. Mas nem para dar uma declaração ensaboada, sabe aquela declaração que é bem a pessoa tentando se esquivar, falando, olha, eu vou ver. Não. Simplesmente ignorou o Eduardo Bolsonaro, ignorou os apelos dele aí dos últimos dias, e os apelos foram se intensificando, principalmente depois do atentado, e ignorou aí o vereador republicano, o Galante aí, que é de Arlington, no Texas. Pois bem, tá ruim aí pro Bolsonaro. O Bolsonaro já foi avisado aí pelos seus advogados que, olha, anistia esquece. E depois do aviso do Alexandre de Moraes, o que ficou claro é o seguinte, o Alexandre de Moraes quer prender esse pessoal. O Alexandre está tão bravo quanto eu e quanto você. O Alexandre quer prender todo mundo, porém ele depende aí da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. A desculpa do atual procurador, do Gonê, é ridícula. Ele fala que ele tá aqui juntando todas as peças do processo porque ele tá fazendo com muito cuidadosamente, um processo bem delicado, meticulosamente, para que não tenha chance de ser anulado lá na frente. Como se a gente estivesse na Noruega, que olha só, tem que ser tudo na lei. A gente sabe que a justiça do Brasil é política. Se lá na frente muda quem está no poder na política, os ministros do Supremo, quem quer que sejam, sendo outros ou até os mesmos, eles fazem igual fizeram em 2018, que é virar a Constituição para prender o Lula sem provas e depois ainda votar lá no TSE para que o Lula não possa nem aparecer no santinho do Haddad. Eles fazem a mesmíssima coisa. Eles chegam e fazem nesse nível, falam, pô, tem todas as provas contra o Bolsonaro, nossa, mas olha, já passou, vamos pacificar e anistia aí, fim. Se muda o político. E se não muda o ambiente político e continua como está hoje, o Bolsonaro é condenado. Ah, mas não tem aquela prova meticulosa. Pô, tem um monte de prova. O que tem é mais do que suficiente para condenar o Bolsonaro a mais de 50 anos de prisão. Ah, não, mas você tem que juridicamente ligar isso. Aí tá tudo ligado, religado, tá? Olha, parece aquelas fiações lá que tem
de gato net, que é um monte de fio assim, é muita ligação que tem de crime do Bolsonaro, então eu não caio nessa. E a Polícia Federal diz aí que estendeu o inquérito porque encontrou novas mensagens do Tenente Coronel Cid, que agora a delação dele está sendo revista. Então tem uma chance enorme do Tenente Coronel Cid voltar para a jaula. Lembremos que faz alguns meses ele voltou para a jaula exatamente porque mostrou um áudio ali que ele não tinha falado tudo para a delação e ele estava dizendo ali, insinuando que ele foi obrigado a delatar. Aquele áudio que vazou fez com que ele voltasse para a prisão. Quando foi decretado ali, quando deram ordem de prisão para ele, ele desmaiou. Isso porque ele é o mais bravo soldado do Exército Brasileiro, passou em primeiro em todas as salas, todas as classes dele, em todas as patentes, ele sempre foi o primeiro, o melhor de todos aí no Exército, era tido aí como um cara prodígio, que tem tudo para ser o chefe do Exército, porque ele é o mais forte, valente, combatente. Deram voz de prisão para ele num regime democrático, ele sabe que não vai ser torturado, ele sabe que não vão arrancar a unha dele, que não vão fazer coisa bem pior, que não vão estuprá-lo, não vai cheirar fumaça de óleo diesel, etc, etc. Mesmo assim, ele desmaiou. Esse é o nosso exército, nossos militares, esse é o nosso nível. Se o Brasil um dia entrar em guerra com a Micronésia, os caras desmaiam. Aí o que acontece? Como se não bastasse aí o problema da extrema-direita, o Milei resolveu passar vergonha. O Milei foi ignorado pelo Trump no dia da eleição do Trump e um pouco antes. Ele fez de tudo para ter uma atenção do Trump e o Trump não deu atenção nenhuma para ele. Então ele se convidou para ir aos Estados Unidos falar com Donald Trump. Ele se convidou. Milei estava tendo o melhor dia da vida dele. Isso aqui é o Milei dançando numa festa lá na residência do Trump. Dançando, todo mundo filmando e falando, meu, quem é esse babaca? Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou!